Não, foi. Ah, tá bom. Então, Aqui do lado. a gente conversa se der, quando eu não penso, não, apareceu no processo antigo, mas qualquer, tá aí, se der. Primeiro, acho que eu mas também não precisa fechar. Então, Só foi pra cima o perigo. Senhores, vamos começar com a série de palestras desse nosso 26º Congresso Brasileiro de Numismática. E começando agora, eu vou apresentar para vocês o professor José Ricardo Paraguaçu Smith de Oliveira, que vem diretamente do Amapá, para se apresentar para nós e contar algo muito importante, a revolta da cabanagem e as suas moedas. Por favor, professor. Oi. Senhores, Eu preciso que você fale no microfone. precisa? É porque como eu dava aula, eu já acostumei a... Bem, senhores, bom dia a todos. Eu me sinto extremamente honrado em estar participando do Congresso Brasileiro de Numismática, organizado pela Sociedade Numismática Brasileira. Agradecer ao convite do amigo Maier Gilbert, né? E do amigo Oswaldo, que fizeram esse convite, tá? Para que eu viesse aqui e falasse um pouco sobre a revolta da cabanagem e as moedas que essa revolta gerou. Antes de começar, eu queria também agradecer, né? É que eu sou aluno, né, do programa de mestrado do PPG-Doc, lá da Universidade Federal do Pará. Então eu quero aproveitar aqui e agradecer a todos eles pelo apoio e incentivo para que eu viesse aqui, né? Tem que fazer esses agradecimentos, que é para a gente importante reconhecer o apoio, né, que nós recebemos. Bom, então vamos lá, né? Esse quadro aqui é o Cabano Paraense, é um quadro famoso lá do Alberto Norfini, que está exposto lá no Museu do Pará. Bom, vou falar um pouco sobre os antecedentes, né, da revolta da cabanagem. Então, para que acontecesse essa revolta, ela não foi assim algo abruptamente, não, que de fato ocorreu. Tiveram alguns antecedentes que foram até que se culminou com a revolta propriamente dita. Então, eu separei aqui os que eu achei mais relevantes, né? Talvez tenhamos outros mais, mas assim, lendo os livros de história, eles são mais pontuais nesses, né? Então, primeiro é a questão da Revolução Liberal do Porto, né, que aconteceu em 1820 e que transformou a monarquia absolutista portuguesa em uma monarquia constitucionalista, né? E aí eles queriam a Constituição, a volta para Portugal de Dom João VI e que o Brasil voltasse a ser colônia, né? Que estava Reino Unido, né? Não, vamos voltar a ser colônia. E aí essas ideias acabaram chegando no Pará, porque o que acontece é o seguinte, né? A viagem de Belém do Pará até Lisboa, em Portugal, durava 21 dias de barco, né? Enquanto que se você saísse de Belém para ir para o Rio de Janeiro era 60 dias. Então o contato dos paraenses com os portugueses era muito mais fácil. A grande maioria dos filhos ricos dos paraenses, eles iam estudar em Lisboa. E aí quando eles voltavam, eles traziam essas ideias, né? É claro que essas ideias daí, da Revolução do Porto, elas também têm um pouco da Revolução Americana, né? E também da Revolução Francesa, né? Mas a Revolução do Porto foi muito importante. Então essas ideias chegaram no Pará e começou a se plantar ideias diferentes na população, no povo. Bom, depois tivemos a criação do Jornal Paraense, né? Em abril de 1822, que é o primeiro jornal criado no estado do Pará, tá? Foi trazido pelo Felipe Patroni, e quem trouxe as máquinas foi o Felipe Patroni e o Cônego Batista Campos, que ajudava ele a escrever. Esse jornal ele já começou a tecer críticas com relação ao governo da província, porque
o governo da província, com a independência do Brasil, né, pensou-se que iríamos ter espaços, né, como pessoas do Pará, né? Mas Dom Pedro I manteve as mesmas pessoas no poder, né? Então não houve mudança nenhuma, né? Então é complicado. Bom, aí nós temos a adesão, né, no Pará, que a independência ela acontece em 22, mas a gente só vai aderir à independência em 1823, 15 de agosto de 1823, que é com o blefe do Grenfell, né? O Grenfell chegou, foi mandado pelo Lord Cochrane para ir ao Pará e forçar o Pará a aderir à independência e ser uma parte do Brasil, né? E aí ele foi lá, na época eram 5 pessoas que governavam o Pará, era uma junta, e aí ele fez um blefe dizendo que a frota toda estava no oceano e que se o Pará não aderisse à independência do Brasil, que iria sofrer bombardeamento e iam ser invadidos, né? Então ele lançou um blefe e esse blefe deu certo, né? Que dos 5 membros da junta que governavam, né, 4 foram a favor da adesão e só um que foi contra, né? Então a partir daí o Brasil, o Grão-Pará, né, a província do Grão-Pará, ela faz parte do Brasil. Bom, nesse mesmo ano, né, nós vamos ter alguns, aí, claro, começa aquela briga, né, de poder, porque com a adesão, né, os paraenses pensavam que iam ter mais poder para poder político, né? Mas infelizmente isso não aconteceu e acabou gerando algumas revoltas, e numa dessas revoltas ela foi suprimida, né? E aí tivemos 256 pessoas que foram presas aleatoriamente, né, e foram conduzidas para dentro desse navio de guerra, que é o Brick Palhaço, sendo que 5 pessoas foram fuziladas sumariamente e o Cônego Batista Campos foi amarrado na boca de um canhão, né? Ele só não foi explodido por muita sorte. E aí o que aconteceu? Essas pessoas ficaram no porão deste navio e aí começaram a sofrer com problemas do calor, né? Porque o Pará é extremamente quente, falta de água e tudo mais, e aí os soldados jogaram água salobra, né? E após isso jogaram cal. E aí levantou uma fumaça que matou 252 pessoas. No outro dia, 252 pessoas estavam mortas. Só 4 pessoas sobreviveram e foram levadas para o hospital, né? Dessas 4, 3 morreram e 1 ficou doido. Então, quer dizer, isso daqui vai criar um ranço muito grande, né? Porque foram pessoas aleatórias que foram presas, que nem estavam envolvidas em movimento nenhum e que foram sumariamente mortas, né? Bom, aí nós temos a abdicação de Dom Pedro I, né? 7 de abril de 1831, que também vai causar uma grande estranheza, né? Porque os paraenses acreditavam que o Dom Pedro I fosse trazer melhorias para o Grão-Pará, e ele abdicando, quem que vai trazer essas melhorias, né? Aí se instaura o período regencial, e aí eles perceberam que nesse período regencial eles não estavam recebendo nenhuma atenção, né? Bom, aí começa também uma outra campanha, né, com o jornal A Sentinela Maranhense na guarida do Grão-Pará. Foi trazido, né, em 33, né, esse Vicente Ferreira Lavou Papagaio, ele veio do Maranhão, tá? E começou a escrever o jornal com a administração do Cônego Batista Campos. E esse jornal tecia críticas muito fortes ao governo provincial, né? Então falava-se coisas que eles achavam que estavam erradas e, claro, o governo da província não achava muito agradável, né? De repente receber, aliás, ninguém gosta de receber críticas, não é verdade? Ainda mais críticas públicas, né?
Se for uma crítica no particular, você ainda talvez dê alguma atenção, mas se for uma crítica pública, você já fica meio que chateado, né? Elogios são bem-vindos, críticas nem tanto, né? Bom, e aí começa uma perseguição atrás das pessoas que ficavam divulgando essas ideias, e o Cônego Batista Campos, juntamente com seus adeptos, começaram a fugir pelo interior do Grão-Pará, e em 31 de dezembro de 1834, o Cônego Batista Campos morre, né? Ele foi fazer a barba com uma lâmina, não estava muito bem higienizada, né? E aí ele cortou uma espinha carnal, e essa espinha ela se transformou, depois foi piorando, e como ele estava no meio do mato, né, não tinha recursos para tratar aquela inflamação, e aí ele acabou morrendo, né? Então, a partir daí, as pessoas ficaram realmente possessas, né? Os cabanos estavam sendo perseguidos, e o seu mentor intelectual, que era o Cônego Batista Campos, morre, né? Bom, aí vamos falar do que foi a revolta, né, da cabanagem. Bem, os cabanos se organizaram de tal maneira que vamos pegar as autoridades da província do Grão-Pará de surpresa. E como que você faz para criar uma surpresa? Você espera uma festa, porque aí todo mundo na festa vai beber, vai comer, e no outro dia vai estar todo mundo dormindo, e aí a gente faz a revolta. E foi isso que os cabanos fizeram. No dia 6 de janeiro de 1835, houve a festa de Reis, que marca a chegada dos Reis Magos a Jesus Cristo, né? Então era comemorado lá no Pará essa festa de Reis, foi feita uma festa maravilhosa, tudo mais, e de madrugada os cabanos foram e tomaram vários postos com extrema facilidade, né? E aí a ideia que eles tinham, que foi transmitida pelo Cônego Batista Campos, né, é que eles queriam uma implantação de um regime mais democrático, que eles pudessem ter opinião, né? Expulsão dos portugueses do poder político, econômico e militar da província, né? Nós tínhamos que dar valor às pessoas que eram da nossa terra e não os estrangeiros. Liberdade e cidadania para os escravos, né? Então já tinha aquela ideia da libertação dos escravos, né? Agora, claro que lá no Pará nós tínhamos dois tipos de escravidão, né? Nós tínhamos a escravidão dos negros e também tínhamos a escravidão dos índios, né? Então era muito complicado. E também chamar a atenção do governo central no Rio de Janeiro para as necessidades que estavam acontecendo na província, né? Então o governo central do Rio de Janeiro não dava muita importância para o que estava acontecendo no extremo norte. Eles só queriam saber da remessa do material para o Rio de Janeiro, né? Cacau, farinha, né? Bom, aí tá aí, o primeiro presidente, né? Cabano, ele estava preso, e aí ele foi retirado da cadeia e foi aclamado, né? Como presidente foi o senhor Félix Antônio Clemente Malcher. Aí ele chega no poder, né, no dia 7, e aí os cabanos, o presidente cabano, na verdade, né, ele tinha dois grandes problemas. Quais eram eles? Bom, primeiro, como que eu vou pagar as minhas obrigações, os meus gastos, se a província está desmetalizada? Não tínhamos dinheiro na província do Grão-Pará. E a segunda coisa vamos desarmar a população para que elas não se revoltem contra mim, né? Se eles já se revoltaram contra eles já se revoltaram contra o Malhado, né, que era o presidente na época. Então eles vão tirar as armas dessa galera porque eles podem se revoltar contra mim, né? Então, bom, e aí o que eles fizeram? Tinha ainda na tesouraria da província do Grão-Pará
moedas que tinham sido recolhidas, moedas que foram recolhidas pelo o troco do cobre de 1803 e que estavam lá esperando serem remetidas para o Rio de Janeiro. E aí ele disse, poxa, vamos lançar o artifício, né? Eu vou pegar essas moedas, vou reintroduzi-las elas no mercado, e para evitar que ocorra algum tipo de evasão, que elas não vão para outro local, eu vou aplicar um carimbo para que essas moedas fiquem só aqui. E aí ele instituiu, né, que o bando do dia 14 de janeiro de 35, ele estabelece que as moedas de Cuiabá, elas sejam colocadas de novo em circulação, moedas que estavam recolhidas na província, na tesouraria, que fossem reconduzidas para a circulação e que fosse aplicado um carimbo. E aí nesse carimbo, para evitar essa evasão, ele resolveu desvalorizar a moeda em 1/4 do seu valor facial, tá? Então isso foi uma estratégia que ele adotou. Eu acredito que ele deva ter tido essa ideia pelo conhecimento do carimbo que já tinha ocorrido no Maranhão, né? Que a primeira carimbagem do Maranhão foi para 1/4, aí depois mudou para meio, né? Então eu acredito que deva ter sido esse insight que ele teve para fazer isso. Agora, o que acontece? Bom, eu sou professor de matemática, né? E o grande problema que eu sinto ao trabalhar a disciplina matemática em sala de aula é que os meus alunos não dão muita importância. Então eu preciso trazer essa atenção e essa importância para os meus alunos. E eu lancei mão do seguinte artifício: vou utilizar essas moedas da cabanagem para trabalhar os conceitos fundamentais da matemática de número, numeral e algarismo. E mais ainda, né? Vou utilizar razão, proporção e vou trabalhar a questão também do conceito de desvalorização, já entrando na parte da educação financeira, né? Fazendo um contexto do que era lá no Pará com o que nós estamos tendo agora, a questão da desvalorização do nosso real. E aí o que eu faço? Eu levo essas moedas para a sala de aula, levo uma balança, eles manipulam, pesam, né? Tá aqui, ó, ele pesa e faz a divisão, né? Ele divide, né, o valor que tem do carimbo pelo peso da moeda, e aí acha um fator de desvalorização, que aí ele depois começa a aplicar e verifica qual carimbo cada moeda deve ter. Então aí está o exemplo das primeiras moedas, né? Com carimbo de 10, 40 réis com carimbo de 10, e aí eu quero chamar a atenção de vocês que nós temos aqui, ó, algarismos indo-arábicos, e aqui uma mistura, né? Algarismo romano com indo-arábico, né? Porque no sistema de numeração romano nós não temos o zero, tá? Então essa é a sacada que eu tive para trabalhar isso em sala de aula, e eles manipulando o material, o que é mais interessante, né? Porque a matemática, ela trabalha muito a questão da abstração, né? Você fica naquele mundo das ideias. Mas quando tu traz para algo que o aluno possa manipular, e eu trabalho com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental 2, para eles fica muito mais agradável, né? Então, é interessante. Bom, aí está o carimbo de 20, né? Então, as moedas de 80 foram desvalorizadas em 4, né? Então, vai dar o carimbo de 20. E aí, como que eu uso, né? Agora, claro, nessa carimbagem, né, o presidente Malcher queria que só as moedas de Cuiabá fossem carimbar. Só que aí, geralmente, você dá uma ordem, mas quem vai executar essa ordem não tem o mesmo carinho, o mesmo cuidado. O cara vai carimbando de qualquer jeito, né? Então, nós temos aqui umas moedas da colônia, né? LXX, é colônia? Não, é Reino Unido, né? E aí faz uma loucura, né? Os caras já não sabiam mais muito bem. Os caras, olha, carimba aí, vai carimbando e vai botando em circulação. Bom, esse foi o primeiro presidente Cabano, né? Felizmente ele não foi uma pessoa assim muito agradável, né? E aí ele brigou com os membros da cabanagem, os irmãos Vinagre, e acabou que ele perdeu o poder, foi assassinado, né? Olha aí, o temor dele acabou se
acontecendo, né? Ele queria desarmar a galera para eles não se revoltarem contra ele, e acabou que a galera se revoltou e matou ele. Bom, e o segundo presidente foi o senhor Francisco Pedro Vinagre. E aí ele percebeu o seguinte, que você desvalorizando a moeda pela quarta parte, né, você estaria perdendo muito. E ele vamos instituir uma nova carimbagem, não mais por 4, mas vamos dividir por 2, que aí eu vou perder menos, até porque fica mais fácil de pagar os compromissos, pagar os soldados. E aí ele faz um bando, né, onde ele manda que façam essa carimbagem agora pela metade, não mais por 1/4. E aí aqui estão as moedas dele, né? Tá? E aí ele também fez o seguinte, meu irmão, carimba todas as moedas que tu tens, não importa, tá? E aí eles fizeram, as moedas de 20 receberam carimbo de 10, as XX também receberam carimbo de 10, inclusive isso aí é uma coisa que tu diferencias uma carimbagem da outra, né? Se tu pegar uma moeda com valor facial que tu vê que ele foi dividido por 4, já é o primeiro presidente. Mas se tu pegares a moeda e o valor facial foi dividido por 2, é o segundo presidente, o presidente Vinagre, né? E tá aí o artifício que eu utilizo na sala de aula. Olha aí. Essas moedas todas são minhas, tá? Que eu adquiri lá no Pará. Então tá aí, olha, a carimbagem das moedas de 40, que agora vai valer 20. As de 20 nem foram carimbadas no Malché, né? Mas aí o Vinagre, não, vamos carimbar de 20 valendo 10, a 40 valendo 20. E esta moeda aqui, né? A de 80 réis com carimbo de 40. Inclusive essas moedas, elas são extremamente difíceis de serem achadas, né? Então tá aí as moedas com carimbo de 20, com carimbo de 40 do presidente Vinagre, né? Então quer dizer, eu peguei essas moedas da cabanagem, levei para a sala de aula para trabalhar com os alunos a questão da arte, de como que são feitos os desenhos, né, do carimbo, a questão da cultura, que era algo da região norte, que nós precisávamos resgatar, da história, porque as pessoas pouco falam sobre a revolta da cabanagem na região norte, né? E trazendo a matemática de uma maneira mais agradável e que os alunos do 6º ano pudessem manipular essas moedas. Bom, aqui estão as referências, né, que eu usei. Agora que eu vou encerrar, né, eu quero fazer os agradecimentos, né, porque você não se faz sozinho, né? Você precisa do apoio de muitas pessoas, né? Então, bom, primeiro agradecer a Deus, né, pelas bênçãos que Ele sempre está me concedendo, né? Aos meus pais, pelas orientações que eles me deram, né? Inclusive a minha mãe, ela nunca errou um lançamento de sandália havaiana na minha direção, né? Era interessante, às vezes eu até corria de maneira cruzada, né? Fazendo zigue-zague para ver se errava, mas mesmo assim ela acertava. Elas fazem curso. É verdade, é o trone da nossa época, né? Bom, a minha família, né? Pelo apoio, né? Minha esposa, meus filhos, apesar das leseiras, leseira é um termo que nós utilizamos lá no norte para dizer que a pessoa é meio doida, né? Aos meus orientadores que estão me ajudando lá no mestrado, né? Pelas orientações, pelo carinho e puxão de orelha. Ao meu sensei de judô, né? Que eu sou faixa preta de judô. Agora não, que eu já não aguento mais, que é negócio, né? Esse negócio de luta é bacana quando você é jovem, você fica velho, acabou. E aos políticos, né, que lá do Amapá, que dão apoio à educação, à cultura e à pesquisa, né? Porque se você não tiver esses apoios, você infelizmente não vai a lugar nenhum. Obrigado a todos. Deixa eu passar aqui, perdão. Muito obrigado pela atenção.